Sementes de Felicidade, Om Ram. Capítulo 2. A felicidade não é o prazer. A necessidade de encontrar a felicidade está profundamente inscrita no ser humano. É esta necessidade que o estimula, que o guia, e apesar de ele encarar a felicidade sob diferentes formas, de acordo com o seu temperamento, considera-a sobretudo sob a forma de prazer, pois a felicidade nunca está separada do prazer e a maioria das pessoas até confunde uma com a outra. Tudo o que lhes parece atraente, simpático, tudo o que lhes agrada, tudo o que lhes diz alguma coisa, faz imaginar que é isso que as tornará felizes, mas não. Se analisarmos o que é realmente o prazer, como e onde o encontramos, compreenderemos que a questão é muito mais complicada. Quando vemos a energia que os humanos gastam para se envolverem em atividades que lhes dão prazer, é evidente que, se a felicidade fosse sinónimo de prazer, o mundo inteiro nadaria em felicidade. Ora, o que acontece é precisamente o contrário. Muitas vezes é naquilo em que sentem prazer que as pessoas encontram a sua infelicidade. O prazer é uma sensação momentaneamente agradável que vos leva a acreditar que, prolongando-a o mais possível, sereis felizes. Pois bem, não é assim. Porquê? Porque essas atividades que vos proporcionam rápida e facilmente uma sensação agradável não se situam, a maior parte das vezes, num plano muito elevado. Dizem respeito somente ao corpo físico, talvez também ao coração e um pouco ao intelecto. Ora, ninguém pode ser feliz quando procura satisfazer unicamente o corpo físico, o coração ou o intelecto, porque essas satisfações são parciais e efêmeras. A felicidade, contrariamente ao prazer, não é uma sensação do momento e diz respeito à totalidade do ser. Aqueles que creem que encontram a felicidade no prazer podem ser comparados a um alcoólico que vai despejando vinho ou aguardente no copo e vai bebendo. Ele sente-se bem. Esquece todas as suas preocupações e chega à conclusão de que beber é uma coisa magnífica. Sim, se tivermos de pronunciar-nos em relação a alguns minutos, a algumas horas, pode parecer magnífico. Mas há alguns anos depois, o que acontecerá? A perda das faculdades, a impossibilidade de levar uma vida familiar e social equilibrada, a decadência, possivelmente o crime. Pois bem, em inúmeras circunstâncias as pessoas comportam-se como os alcoólicos. Como no momento as coisas lhes parecem agradáveis, concluem que será assim eternamente. Mas depois, infelizmente para elas, são obrigadas a constatar que perderam muito, que se prejudicaram muito e sofrem. E o mesmo acontece quando se trata de escolher com quem fundar uma família, a quem se ligar por amizade ou a quem se associar para um trabalho. Eles têm tendência para tomar como guia a primeira impressão de prazer ou desprazer, de simpatia ou antipatia, e pensam: eis alguém que me diz alguma coisa. E sem raciocinar, sem aprofundar, decidem-se sem ver que na realidade estão a associar-se com um malfeitor.
e afastam-se de uma outra pessoa que acham menos agradável, embora na realidade se trate de um homem justo, honesto e bom. O que é que quereis? Enquanto se guiarem pela simpatia ou pela antipatia, que são impressões do momento e não pela sabedoria, que vê muito mais longe, as pessoas irão dando cabeçadas. Os iniciados, os sábios, previnem-nos da realidade das coisas e dizem-nos: atenção ao que fazeis. Passado o primeiro momento de satisfação, pagareis muito caro pelas vossas faltas de discernimento. Sim, quantas coisas há que no momento são bem agradáveis, mas depois, por alguns minutos agradáveis aqui e acolá, ter-se-á de viver anos de sofrimento. Por isso é necessário estar vigilante e desconfiar sempre um pouco do que é agradável. É verdade que existem certos prazeres que alimentam a alma e o espírito, mas não são esses os que humanos escolhem preferencialmente. Além disso, deixarem-se conduzir pelo prazer tem os seus perigos, porque aquilo que lhes agrada alimenta mais frequentemente os seus instintos do que a sua alma e o seu espírito. Veja-se em que é que os humanos encontram prazer. Na comida, na bebida, em ter relações sexuais, em jogar a dinheiro no casino, em esmagar os outros, em vingar-se, etc. Possibilidades não faltam. Mas assim, onde é que eles vão parar? Não é certamente para a felicidade que se encaminham, porque a felicidade é algo vasto e infinito, ao passo que o prazer diz respeito apenas a um domínio muito limitado do homem, o da natureza inferior, egoísta, tacanha. Quando procura o prazer, o homem pensa sobretudo em si mesmo, porque o seu prazer é ele próprio. Não é o prazer dos outros que ele procura, mas unicamente o seu. Assim, o homem limita-se e avilta-se, porque para obter esse prazer e defendê-lo, vê-se obrigado muitas vezes a empregar métodos que não são muito católicos. Torna-se injusto e cruel. E se em qualquer momento ficar privado desse prazer, mostrar-se-á irritável, agressivo e vingativo. Então, que felicidade encontra ele nisso? Só conseguirá tornar-se insuportável para os outros, que não deixarão de lhe fazer sentir isso mesmo. Eu não estou a dizer, bem entendido, que devemos privar-nos de todos os prazeres e satisfações. Isso seria estúpido. Aliás, é a natureza que impele os humanos na busca de prazer. Senão a vida perderia o seu sabor, o seu sentido, tornar-se-ia morna, monótona. É o prazer que anima, que dá cor à existência, e não há que suprimi-lo. Só é necessário não o pôr em primeiro lugar, não fazer dele o objetivo da sua vida, mas orientar a tendência para o prazer num sentido construtivo. Todos nós temos instintos, desejos, o que é normal, mas isso não é razão para nos deixarmos arrastar por eles, fazendo unicamente o que nos apetece. Se o céu nos deu um cérebro, foi para nos servirmos dele, a fim de nos orientarmos corretamente. O ser humano assemelha-se a um barco que navega no oceano da vida. A bordo desse barco, há os marinheiros que vão metendo combustível na caldeira para a sua propulsão
E há também o comandante, com a sua bússola, que se ocupa da orientação. Os marinheiros são os nossos instintos, os nossos apetites. Eles são cegos, mas fazem-nos avançar. E o comandante é a inteligência, a sabedoria, que indica a direção e vigia para que o barco não vá contra os escolhos ou abalroe outro barco. Infelizmente, muitas vezes, os barcos que os humanos são estão a afundar-se, porque o comandante deixou os marinheiros fazerem o que lhes apetece. Há aqueles que tomam o prazer por guia e por critério, esperam-nos as maiores desilusões, porque eles não veem as consequências das escolhas que vão fazendo. É preciso procurar um outro guia, a razão, porque ela vê as consequências de cada direção que vós podereis tomar e adverte-vos. Atenção, por aí vais partir a cabeça, por ali, sim, podes seguir. Infelizmente, ao falar com as pessoas, vereis que a maior parte delas estão convencidas de que não poderão sentir-se bem se não conseguirem fazer o que lhes apetece. E para tal, estão prontas a ultrapassar todas as regras, todos os tabus, como elas dizem. Querem ser livres. Mas que liberdade é essa? É a de poder fazer loucuras e até de se destruir. Porque quando alguém se liberta da luz, da sabedoria, da razão, para poder saborear alguns momentos de prazer, irá sofrer. É inevitável, e até fisicamente. Ficará doente, pois a doença não é outra coisa senão a manifestação no plano físico das desordens que as pessoas deixaram instalar-se no plano psíquico. Querer dar volta aos preconceitos e às regras de uma moral tacanha para se assumir finalmente aquilo que se é, não está mal, pelo contrário. Mas é preciso saber que acima das leis da moral humana existem leis eternas, estabelecidas pela inteligência cósmica e que, quer que se queira, quer não, se transgride essas leis, paga-se com os desgostos, o sofrimento e a doença. Há muito tempo que tenho vindo a dizer-vos. É fácil prever o aparecimento de novas doenças no mundo por causa da maneira como os humanos vivem a sua liberdade e, em certos casos, essas doenças serão incuráveis. É certo que a inteligência cósmica não é cruel ao ponto de castigar imediatamente alguém à menor falta cometida. Aqueles que cometem excessos nos domínios da alimentação, da bebida, do tabaco, do sexo, etc., poderão adoecer só alguns anos mais tarde. Mas é fácil prever que, se eles não mudarem rapidamente de atitude, não poderão escapar à doença. O organismo daqueles que ultrapassam a medida, seja em que domínio for, é como um vigamento que o caruncho vai corroendo. Os bichos não o destroem de um dia para o outro, mas alguns anos mais tarde, de uma vez só, a casa vem abaixo. Muitas coisas na vida são assim, e as pessoas, como não compreendem o modo como as leis atuam, raciocinam tendo em conta um período de tempo demasiado limitado. Elas dizem:
Olhem para aquele. É um homem honesto, razoável e bom, mas não recebe qualquer recompensa por isso, ao passo que aquele outro é um patife e tudo lhe corre bem. E tiram a conclusão de que é mais vantajoso ser um patife. Esta é a filosofia que presentemente está instalada no mundo. As pessoas não veem para além da ponta do seu nariz. Na realidade, para se compreender como atuam as leis, é necessário poder observar os seres e os acontecimentos durante um longo período. Qualquer momento desse período, em separado, é insuficiente para alguém poder pronunciar-se. Reparem no que se passa, por exemplo, com os países. Muitas vezes, só ao fim de vários séculos conseguimos compreender como é que, pouco a pouco, um país foi entrando em decadência. Aqueles que viveram durante esse período de decadência não se deram conta da situação. E é também assim com os humanos. Algumas vezes, não é na encarnação atual que podemos constatar as consequências de uma boa ou de uma má conduta, mas sim na encarnação seguinte. Sim, infeliz ou felizmente, a felicidade para o homem não é fazer o que lhe apetece, nem como lhe apetece, porque, repito, a felicidade não é o prazer. Então estai atentos, não vos deixeis influenciar. Muitas pessoas achavam normal respeitar certas regras de conduta antes de começarem a transgredi-las por ouvirem outras declarar que isso eram ninharias ridículas, de que elas deveriam libertar-se. E por fim, libertaram-se tão bem que depois andaram às cabeçadas. Deste modo, pessoas que se julgam muito inteligentes não só se precipitam elas próprias nas catástrofes, mas também arrastam consigo uma quantidade de ingênuos que as seguem. Vós conheceis a parábola dos cegos no Evangelho. Se são cegos a guiar outros cegos, o mais certo é caírem todos num precipício. Pois bem, vemos isto em toda a parte. Quantos cientistas, quantos filósofos e quantos pensadores só dizem disparates, mas no entanto todos os seguem. Ao passo que os iniciados, que conhecem as bases sobre as quais a vida está construída, ninguém os escuta. As pessoas até fogem deles. Porquê? É muito simples. Porque os iniciados não apresentam as coisas de um modo muito agradável. Falam de leis, de razão, de sabedoria, de autodomínio e mesmo de sacrifício. Ao passo que os outros falam de desejos, de prazeres, de paixões, de delícias. Então, evidentemente, toda a gente gosta desse tipo de conversa. Pois sim, mas o que um iniciado vos diz é verdadeiramente para o vosso bem. Talvez não para aquilo que vós neste momento considerais como o vosso bem, mas para o vosso bem longínquo, definitivo e eterno. O que acontece é que vós estáis cegos. Sim, na verdade, estar cego é isto. Só ver o momento presente, a satisfação imediata de um desejo, ou de uma necessidade, ou de um instinto, em vez de prever o futuro um pouco mais distante. É evidente que estas explicações
talvez não sejam para todos. Então é preciso deixar as pessoas procurarem a felicidade como a entendem. Elas encontrarão sempre algumas migalhas para trincar. A natureza é tão generosa. Em toda a parte, ela deixou algo para petiscar. Mesmo nos caixotes de lixo, simbolicamente falando. Para que deixar morrer à fome aqueles que não são capazes de ir alimentar-se noutro lugar, privando-os dos únicos alimentos que excitam o seu apetite? É certo que esses alimentos irão torná-los doentes. Mas o que é que se pode fazer se eles não desejam outros? Contudo, é preciso ajudar aqueles que sentem que a plenitude e a felicidade que procuram não se encontra aí e desejam encontrá-las. É preciso dizer-lhes: a felicidade, a verdadeira felicidade, é muito difícil de obter, mas não é impossível. São precisos muito trabalho, muita vontade e, sobretudo, muito discernimento. Compreender que aquilo a que a maioria dos humanos chamam felicidade não é mais do que pequeninos prazeres, pequeninas satisfações, aparências de felicidade. Se quiserdes empreender esse longo e penoso caminho para a verdadeira felicidade e, quando a tiverdes obtido, poder dá-la aos outros, procurai-a fora dos caminhos muito batidos, fora do prazer.